Olá, o assunto desta videoaula é volumetria de neutralização, titulação de base forte com ácido forte, parte 1. Tomemos como exemplo a curva de titulação de 25 ml de hidróxido de sódio na concentração de 0,1 mol por litro com cloreto de hidrogênio, aliás, com ácido clorídrico, na concentração de 0,1 mol por litro. Então, é uma base forte que está sendo titulada com um ácido forte. Então, nós temos aqui uma curva de titulação, onde o eixo Y é a medida de pH e o eixo X é a medida do volume de ácido que está sendo adicionado. No início, nós não adicionamos nada ainda de ácido, então o pH é um pH muito alto, porque eu tenho uma solução só de base na concentração de 0,1, e essa concentração que vai determinar o valor inicial de pH, que nesse caso está dando 13, e à medida que eu vou adicionando volume cada vez maior de ácido, o pH vai diminuindo. No começo ele diminui bem devagar, e quando eu chego próximo de um determinado volume, que é o volume do ponto de equivalência, este pH começa a descer abruptamente. Então, nessa região, que é a região do ponto de equivalência, adições de pequenas quantidades de volume fazem com que o pH desça abruptamente. E aí, logo depois, volta a acontecer a mesma coisa do início. O pH começa a diminuir bem pouquinho à medida que eu vou adicionando quantidades maiores de ácido. Então, esse é o formato da curva de titulação de um ácido forte sobre uma base forte. E eu quero ressaltar o ponto de equivalência, que é o ponto onde o número de ácido, o número de mols, a quantidade de matéria de ácido adicionado neste ponto é igual à quantidade de matéria que tinha de base no início. E o ponto de equivalência vai dar no pH igual a 7 toda vez que eu estiver titulando uma base forte com um ácido forte. A mesma coisa aconteceu quando eu estava titulando um ácido forte com uma base forte. Só que naquele caso, como eu iniciei com um ácido forte, o pH começou aqui embaixo, aí eu fui adicionando base, aí o pH foi subindo e passou aqui nessa região, subiu muito rapidamente, passou no ponto de equivalência, também pH igual a 7, e aí começou a subir devagar. Então, ele fez o contrário. Tá certo? Quando eu tinha feito a ordem contrária, ácido forte com base forte. Agora aqui é base forte com ácido forte. Então começa lá em cima, desce devagarzinho, chega perto do ponto de equivalência, desce muito rápido e depois vem descendo devagarzinho de novo. E o valor do pH no ponto de equivalência, nos dois casos, é igual a 7. Porque nos dois casos, tanto a base quanto o ácido são fortes. Então esse é o formato de uma curva de titulação de base forte com ácido forte, e a partir de agora nós vamos ver como que nós construímos essa curva. Então, construa um esboço da curva de titulação de 25 ml de NaOH, hidróxido de sódio, na concentração de 0,1 mol por litro, com uma solução de ácido clorídrico, HCl, na concentração de 0,1 mol por litro também, que é a curva que nós mostramos no slide anterior. Primeiro passo para construir ela, cálculo do pH antes da adição de titulação. Aliás, antes da adição de titulante. Então, antes de eu começar a adicionar o titulante, que é o ácido, eu tenho só base nesta concentração. Então, eu faço o cálculo de pH de uma solução de base forte nessa concentração. No caso desse exercício aqui, o valor desse cálculo vai dar pH igual a 13. Então, eu começo a minha curva nesse valor de pH. Segundo passo, eu vou calcular em qual volume que eu adiciono de titulante que eu chego no ponto de equivalência. Quantos ml que eu tenho que adicionar para chegar no ponto de equivalência? Eu tenho que descobrir esse valor de volume. E, neste valor de volume, qual será o pH? Então, ou seja, eu tenho que definir qual é o meu ponto de equivalência. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, eu tenho que calcular o pH de alguns pontos antes de chegar no ponto de equivalência. Nesta região, entre o início da titulação até chegar no ponto de equivalência, é uma região onde eu tenho excesso de OH-. Tá? Então,
já que eu descobri no passo anterior qual que é o volume de ácido que eu adiciono para chegar no ponto de equivalência, aí no passo 3 eu vou escolher alguns volumes que são menores do que o volume do ponto de equivalência. E aí eu calculo o pH quando eu adiciono esses volumes que eu escolhi inferiores ao ponto de equivalência. Sei lá, 3 pontos, por exemplo, com volumes inferiores ao ponto de equivalência. E eu calculo o pH desses 3 pontos, e eu marco esses 3 pontos na curva, e aí eu traço essa região, tá bom? Aí depois, o último passo, eu vou ter que calcular o pH de alguns pontos depois do ponto de equivalência, que é uma região onde tem excesso de H3 ou mais. Já que eu descobri qual que é o volume do ponto de equivalência, eu escolho alguns valores de volume maior do que esse volume do ponto de equivalência. Eu escolho, por exemplo, 3 valores de volume maior e calculo o pH correspondente a esses 3 valores de volume. E aí eu marco lá no gráfico esses 3 pontos e traço a curva passando por esses 3 pontos, e aí eu vou ter um esboço da minha curva. Em uma titulação de base forte com ácido forte, acontece essa reação aqui, ó. E eu preciso dessa reação para poder fazer cálculos do passo 3 e do passo 4. Nós vamos fazer um exemplo daqui a pouco e vocês vão ver que nós vamos utilizar essa equação aqui. Esta equação e essa é a mesma, escrita de formas diferentes. Aqui eu tenho o cátion, né, H3 ou mais, e aqui eu tenho o cátion H+. É o mesmo cátion, escrito de forma diferente. Aqui está na forma simplificada, aqui está na forma completa. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um exercício para que isso fique mais evidente através de um exercício. Vamos lá. Considere a titulação de 25 ml de NaOH 0,1 mol por litro com HCl 0,2 mol por litro. Então, titulação de uma base forte, que é o hidróxido de sódio, com um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Letra A. Qual será o pH quando o volume de ácido adicionado for igual a 0 ml? Ou seja, é o nosso primeiro passo, lá no slide anterior. Letra B. Qual volume de ácido será necessário para atingir o ponto de equivalência? E qual é o pH no ponto de equivalência? Justifique. Ou seja, é o nosso segundo passo para construir a curva. Letra C. Qual será o pH quando o volume de ácido adicionado for igual a 10 ml? Então, vocês vão ver que esse 10 ml é um valor de volume inferior ao volume que nós vamos encontrar para o ponto de equivalência. Então, ou seja, é um ponto entre o zero e o ponto de equivalência, que é aquele terceiro passo que nós falamos no slide anterior. Então, eu escolhi um ponto só, mas para fazer o esboço seria bom escolher uns 2 ou 3 pontos, mas para não ficar muito grande a resolução, eu peguei um ponto só, de volume inferior ao ponto de equivalência. Mas aí eu vou ensinar como que faz esse aqui, e aí quando for construir o esboço é só fazer a mesma coisa para um outro volume inferior ao ponto de equivalência. E a letra D, qual será o pH quando o volume adicionado for igual a 15 ml, que é um volume superior ao volume do ponto de equivalência. Então, vamos fazer aqui nessa videoaula a letra A e a letra B, e para não ficar uma videoaula muito grande, a letra C e a letra D eu deixei para uma outra videoaula. Então, vamos lá. Letra A. Qual será o pH quando o volume de ácido adicionado for igual a 0 ml? Bom, quando eu não adicionei ácido ainda, eu tenho lá só a minha base forte na concentração de 0,1 mol por litro. Então, ou seja, como o NaOH é uma base forte, a concentração de OH- é igual à concentração da minha base NaOH. Logo, a concentração de OH- será igual a 0,1 mol por litro, que é a concentração do NaOH. Então, eu já posso ir direto para a fórmula de POH, que é igual a menos log de OH-. Substituo esse valor aqui, POH é menos log de 0,1. Vou na calculadora e bato menos log de 0,1, vou encontrar 1. Então, POH é igual a 1. Se o POH é igual a 1, eu posso fazer o quê? pH é igual a 14 menos 1, pH é igual a 13. Então, já encontrei o primeiro ponto da minha curva. Então, a minha curva vai ter lá o eixo Y, o eixo X. Então, aqui no ponto onde x é igual a 0, eu vou começar marcando 13. pH é igual a 13. Minha curva começa aqui. Vamos para a letra B. Qual será o volume de ácido... Qual volume de ácido será necessário para atingir o ponto de equivalência? E qual o pH no ponto de equivalência? Justifique. Então, nós precisamos saber isso aqui, ó.
no ponto de equivalência, o número de mols de HCl é igual ao número de mols de NaOH, a quantidade de matéria. Então, no começo, eu tenho que saber quanto que eu tinha de quantidade de matéria no começo de NaOH. Isso eu consigo saber. Pela concentração e pelo volume inicial de NaOH. Como que eu descubro, então? Vamos lá. Calculando o número de mols inicial de NaOH. A concentração de NaOH, que é 0,1, é igual ao número de mols dividido pelo volume, mols por litro. Então, o número de mols dividido pelo volume em litros. O volume é 25 ml. 25 ml transformado para litro é 0,025 litros. Então, o número de mols que eu não sei, dividido pelo volume, tem que dar 0,1, que é a concentração. Então, dessa forma, eu vou descobrir o número de mols aqui que eu tinha no começo. Como é que eu faço? Passo isso aqui para lá multiplicando. Então, x é igual a 0,1, que multiplica 0,025, e o resultado é 2,5 vezes 10 a menos 3 mol. Descobri o número de mols que eu tinha no começo de NaOH. Bom, no ponto de equivalência, o número de mols de HCl, então, ou seja, eu vou chegar no ponto de equivalência quando eu adicionar um número de mols de HCl que seja igual ao número de mols de NaOH no começo. Então, ou seja, no ponto de equivalência, eu vou ter adicionado o número de mols de HCl igual ao quê? 2,5 vezes 10 a menos 3 mols, que é o que eu descobri aqui nessa conta. Então, ou seja, no ponto de equivalência, eu tenho que ter adicionado quanto? 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de HCl. Agora, a pergunta é, qual que é o volume de HCl que eu tenho que adicionar que equivale a esse número de mols aqui? Como que eu descubro? Calculando o volume de HCl necessário para adicionar esse número de mols. Como que eu descubro? Da mesma forma semelhante que eu fiz aqui, ó. Então, ou seja, a concentração de HCl, que agora é 0,2, concentração de HCl, é igual ao número de mols de HCl, que no ponto de equivalência é esse aqui. Olha lá, no ponto de equivalência, o número de mols de HCl é igual a isso aqui, dividido pelo volume no ponto de equivalência, que é o que eu quero saber, ó. Então, ou seja, a concentração de HCl sempre é 0,2. Sempre é 0,2. Agora, no ponto de equivalência, o número de mols de HCl é isso aqui. Então, ou seja, para que eu chegue no ponto de equivalência, eu tenho que colocar um volume igual a quanto? Não sei, é o que eu vou descobrir nessa conta. Então, eu tenho que colocar um volume aqui, de tal forma que, se eu dividir esse número por esse volume que eu não sei, tem que dar 0,2, que é a concentração de HCl. Então, eu vou descobrir que volume que é esse. Sabendo que o número de mols tem que ser 2,5 vezes 10 a menos 3. Porque no ponto de equivalência, o número de mols de NaOH tem que ser igual a HCl. Porque isso que é ponto de equivalência. Entendeu? Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Passo o x para lá multiplicando. 0,2 vezes x é igual a 2,5 vezes 10 a menos 3. Então, x é igual a 2,5 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,2. Essa divisão aqui dá 0,0125. Isso em litros. Então, o volume no ponto de equivalência é 0,0125 litros. Se eu transformar isso aqui para ml, eu vou encontrar 12,5 ml. Então, o volume no ponto de equivalência é 12,5 ml. Então, ou seja, quando eu adicionar 12,5 ml de ácido, eu vou ter adicionado quanto? 2,5 vezes 10 a menos 3 mol. Então, dentro de 12,5 ml tem 2,5 vezes 10 a menos 3 mol. Tá certo? Então, esse é o volume no ponto de equivalência. Tá, agora outra pergunta. Qual é o pH no ponto de equivalência? Ora, se é uma titulação de base forte com ácido forte, que eu já falei, o pH sempre tem que ser quanto? 7. Como a titulação é de base forte com ácido forte, o pH no ponto de equivalência é 7. O ponto de equivalência no pH 7. Qual que é a justificativa? Está escrito aqui. A justificativa é que a base é forte e o pH e o ácido é forte. Como os dois são fortes, o pH no ponto de equivalência é 7. Correto? Bom, respondemos a letra A e a letra B. Então, a minha curva de titulação começa lá, vamos lá imaginar de novo, eixo Y e eixo X. A minha curva começa lá no pH 13, aí eu vou adicionando volumes maiores de ácido, adicionando. Quando chegar no volume 12,5, o pH vai ter caído para 7, que é aquela parte que chega no ponto de equivalência.
E aí eu vou adicionando mais volume de ácido e ele vai diminuindo. E aí eu vou descobrir na letra C e letra D na nossa próxima videoaula, tá bom? Terminamos essa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.